Quando eu era criança, como toda criança, acredito que talvez você tenha passado por isso também, eu tinha o desejo de encontrar algo valioso, algum tesouro que tivesse sido esquecido por alguém ou escondido de forma proposital. Então, pelos caminhos que eu passava, eu ficava procurando se eu podia encontrar alguma coisa, alguma pista, um X no chão que me desse acesso àquele tesouro. A gente, quando é criança, a gente sonha com esse tipo de coisa. Mas quando eu era criança, eu achei um tesouro que havia sido perdido, havia sido deixado num lugar. E algo valioso, valioso que eu falo, vale dinheiro. E eu tenho guardado até hoje, e cada ano que passa, valoriza ainda mais. E faz tempo, eu achei esse tesouro, e aos olhos dos outros não parecia que não era nada. Mas eu peguei aquilo e eu olhei com outros olhos e descobri que era de verdade um grande tesouro. A gente sonha em encontrar tesouros, não é assim, irmãos? A gente sonha. Na palavra de Deus, Deus deixou guardados muitos tesouros para nós, muitos tesouros, muita coisa que a gente, quando começa a ler a palavra de Deus, nós vamos descobrindo esses tesouros. E esses tesouros não ficaram aqui na palavra de Deus escondidos para que ninguém achasse, muito pelo contrário, eles foram guardados para que fossem achados. É por isso que a palavra de Deus fica na nossa mão. Nós temos acesso à palavra de Deus para nós encontrarmos esses tesouros, tesouros escondidos e riquezas encobertas. E eu quero te falar a respeito de um grande tesouro que foi encontrado. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 36, versículo 24. Gênesis 36, 24. Um único versículo. Acompanhe comigo. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Vamos ler de novo. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Senhor, essa é a tua palavra. Meu Deus, fala aos nossos corações nesta hora, de uma forma especial, que nós possamos encontrar os tesouros, Pai, que nós possamos ter descobertas as riquezas do Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra desta noite venha de encontro, Pai, a necessidades dos nossos corações, e que ela nos transforme, Senhor, e que nós possamos alcançar esses tesouros escondidos e essas riquezas encobertas, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Esse moço chamado Aná, ele encontra fontes termais no deserto. Olha só, a gente não lê nada mais a respeito dessas fontes termais, não lê mais nada a respeito de Aná, a não ser alguns textos que nós podemos identificar algumas coisas, que nós podemos ligar a famílias. Mas esse Aná estava no deserto, fazendo um trabalho que o pai dele havia dado a ele, e lá no deserto ele encontra essas fontes termais. O que são fontes termais? São águas quentes, águas termais. Nós temos lá os termas de Laranjais, os termas de Olímpia. Onde mais tem termas? Os termas de São Pedro. Então, nós conhecemos esses lugares e eles se transformam em parques aquáticos, em atrações. Eu acredito que seria interessante se
naquela época, Aná tivesse feito lá um parque temático. Seria bacana, né? No deserto, com as águas termais. Mas não foi isso que ele fez. O que Aná fez? Aná descobriu essas águas termais. Ele ficou quieto. Ele guardou para si. Avisou o pai, avisou a família o que ele tinha encontrado. Eles juntaram recursos, compraram aquelas terras que ninguém queria, porque era deserto. Compraram aquelas terras e a família deles viveu muito bem. Quem é Aná na Bíblia? Aná é pai de uma das mulheres de Esaú. E eles eram muito ricos, ficaram muito ricos por causa dessas fontes termais. Mas Aná, ele estava lá fazendo algo que precisava ser feito. Aná estava cuidando das jumentas do pai. Olha o trabalho que foi dado a ele, cuidando das jumentas. E no cuidado das jumentas, ele encontra essas águas termais. Eu não sei se alguém aqui teve a experiência de cuidar de jumentos. Alguém já teve essa experiência? Ninguém. Mas de manhã, teve gente que falou, olha, eu tenho essa experiência, eu tive essa experiência. E foi muito bacana a gente trocar ali algumas ideias a respeito disso. Mas, quando alguém cuida de um jumento não é um animal fácil de se lidar, irmãos. Começa que dá coice, morde, derruba, empaca, para no meio do caminho. É trabalhoso cuidar de jumento. Mas no trabalho que é trabalhoso, no trabalho difícil, é que nós somos aprimorados. É quando a gente enfrenta trabalhos difíceis, novos desafios, que nós crescemos. Mas observe, dentro da palavra de Deus, todos aqueles que tiveram algum trabalho muito difícil, depois Deus entregou nas mãos deles honras, fez eles crescerem. Um dos exemplos que nós temos é o próprio rei Saul. O rei Saul, quando ele foi ungido rei, ele estava cuidando dos jumentos, das jumentas do pai dele. Então, todo trabalho difícil leva você a ter resultados melhores. Primeiro cuida de jumentos, depois Deus coloca algo melhor, algo mais agradável na sua mão. Primeiro vem os trabalhos difíceis, os desafios, depois Deus te revela tesouros. Deus, ele desencobre as riquezas. É assim a nossa vida. Nós vencemos os desafios, os obstáculos, e Deus vai acrescentando. Lá no profeta Isaías, capítulo 45, Isaías 45, versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus para os filhos de Deus. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para quê? Para você saber que eu sou Deus, para você saber que eu sou o Senhor da sua vida. Então Deus, ele nos abençoa, ele nos revela tesouros, ele nos revela as riquezas, para que nós possamos reconhecer que realmente ele é Deus sobre as nossas vidas. Pastor, talvez eu não precise de riquezas. Tem outras pessoas que querem, tudo bem, não tem problema. Tem pessoas que a riqueza delas é algo efêmero, é o amor, é a família, é a união. Tem outras pessoas que a riqueza são bens, patrimônios. Irmãos, cada um na sua, e não tem nada de errado na decisão de alguém. A única decisão que não pode mudar é seguir no caminho de Jesus, firme com Cristo. Isso não pode mudar. Mas Deus nos revela tesouros e nos dá riquezas. Amém, igreja? Deus nos dá. Deus, ele revela a nós. A palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Por exemplo, se eu pegar uma bexiga de festa, esses balões de festa, e soprar nessa bexiga, encher ela, e soltar ela, o que vai acontecer com essa bexiga? Ela cai? Cai. Você já não viu criança brincando com bexiga? Joga para cima, a bexiga cai, bate para cima, a bexiga cai. Mas se, ao invés de eu encher essa bexiga com ar, eu usar o gás hélio para encher a bexiga, o que vai acontecer com a bexiga?
ela sobe. A gente já viu as bexigas, os balões subindo. É esse gás hélio que infla essas bexigas, esses balões. Então, de acordo com aquilo que está dentro de nós, ou nós subimos, ou nós descemos. Se nós estamos cheios de nós mesmos, nós vamos descer. Mas se nós estamos cheios de Deus, se nós buscamos a presença de Deus, queremos o Senhor na nossa vida, então nós vamos subir, não tem outro caminho. Então onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, naquilo que nós empreendemos as nossas forças, nós mostramos para Deus qual é o tesouro que nós buscamos, qual é o tesouro que nós estamos atrás. Mas, apesar de nós estarmos atrás de alguma coisa, se nós estamos, Aná não estava buscando tesouros, ele só estava trabalhando, só estava lutando para cuidar das jumentas do pai. Cuidar de jumento não é nada fácil, empaca, e quando o jumento empaca, para desempacar o jumento, parece que travou o freio de mão do carro, e aquilo não solta de jeito nenhum. Você puxa, não vai, o bicho não anda, não quer ir, morde, dá coice, fica bravo, resmunga. Esse é o jumento. É o contrário de quem cuida de ovelha. A ovelha, o pastor, ele cuida das ovelhas de tal forma que quando ele dá uma voz de comando, as ovelhas ouvem, entendem o perigo, entendem o chamado e vêm ou para se alimentar ou para receber a unção sobre a cabeça. E a unção é colocada sobre as ovelhas, o óleo é derramado sobre as ovelhas para que não haja praga, não tenha vermes. Então há todo um cuidado, e é diferente, mas perceba, para ter um trabalho fácil, primeiro Deus vai colocar algo difícil na sua mão. Para você crescer, primeiro você precisa vencer os desafios, e aí você precisa estar pronto para lutar as lutas que tem que ser lutadas, e não largar pelo meio do caminho, e não desistir quando o calo aperta. Quando parece mais difícil empacar a mula, você vai fazer o quê? Vai largar a mula pelo meio do caminho? Não, vou levar ela para casa, tem que desempacar a mula, tem que desempacar o jumento, tem que tirar do lugar, tem que fazer, tem que dar um jeito, mas tem que desempacar, não pode deixar lá, não pode largar o serviço, não pode largar o trabalho, não pode deixar lá tudo de qualquer jeito. Mas nós precisamos andar para frente. Deus, Ele quer nos entregar os tesouros que estão escondidos. Tem um homem, irmãos, um homem, na palavra de Deus não, um homem na história, e é uma história recente, o nome dele é Uri Levine, não sei se você já ouviu falar dele. Alguém já ouviu falar de Uri Levine? Mas alguém já ouviu falar de Waze? Um aplicativo que a gente usa para buscar endereço, para se conduzir. Esse homem chamado Uri Levine inventou o Waze. Olha só que legal, uma ferramenta que nós usamos no dia a dia, muita gente usa todos os dias, é como o Maps. Mas veio uma empresa chamada Google, gigante, e comprou esse aplicativo que esse homem fez. Deus deu a Uri Levine uma ideia, ele executou essa ideia. Veio uma empresa gigante e falou: eu quero comprar essa ideia de você. Quanto que o Google pagou para Uri Levine pela ideia que ele teve? $1,5 bilhão. $1,5 bilhão por uma ideia. Será que não é um grande tesouro de Deus isso? Deus, Ele quer revelar a você os tesouros que Ele tem. Deus quer fazer com que você descubra as riquezas que estão encobertas. Às vezes, irmãos, nós precisamos apenas de uma ideia, apenas de uma única oportunidade para a gente poder fazer algo extraordinário. Aná descobriu um tesouro que mudou a história da família dele. Descobriu um tesouro no deserto, num lugar improvável, num lugar onde parecia que nada podia andar para frente, que nada ia dar certo. Ele descobriu algo grande, que deu à família dele o sustento, por gerações. Por gerações a família dele ficou muito bem.
Eles não precisaram de mais nada, o sustento estava ali, Deus já havia dado. Um dia, uma pessoa falou para mim assim: eu queria tanto que Deus me desse um louvor, para eu poder gravar um louvor, para eu poder escrever um louvor. Eu queria ser autor de um louvor para que as pessoas cantassem. Essa pessoa passou a orar, passou a pedir a Deus. E num determinado dia essa pessoa falou comigo assim: pastor, nessa madrugada Deus me deu um louvor, o mais lindo que eu já ouvi na minha vida. Eu falei: é mesmo? Como é que é esse louvor? Pastor, a melodia é algo lindo demais, a letra, a coisa mais linda. Eu acordei na madrugada com esse louvor na cabeça, e eu cantei esse louvor na madrugada. Eu cantei a Deus na madrugada. Que louvor lindo, que presença de Deus. Eu falei: tá, e aí? Como é que é esse louvor? Então, pastor, aí, como eu cantei o louvor inteiro, eu falei: eu não vou anotar, não vou escrever, não vou fazer nada, porque de manhã, eu já cantei, de manhã eu vou lembrar, e aí eu escrevo. Falei: e aí? Não sei o que era o louvor, não lembro uma nota da melodia, não lembro uma frase do louvor, não lembro nada. Falei: e aí? Eu estou lutando para lembrar, eu não consigo lembrar. Fique atento, abra o seu olho. Deus, Ele vai colocar na sua frente tesouros que estão escondidos, não é para ninguém, é para você. Deus vai colocar na sua frente riquezas que não é para ninguém mais, é para você. Mas os seus olhos precisam estar abertos, você precisa estar ligado, você precisa estar atento, porque é para você, não é para ninguém mais, é para você. O Senhor vai te dar. Às vezes só precisa de uma ideia, às vezes só precisa de um projeto, de uma oportunidade. E o que eu quero fazer com você é criar expectativa no seu coração para aquilo que Deus vai te preparar. Fala comigo: expectativa. Uma mulher na palavra de Deus, ela criou uma grande expectativa. Lá em Marcos 5 fala a respeito dela. Diz que ela, tendo ouvido falar de Jesus, que Ele estava curando, que Ele estava realizando milagres, que mortos eram ressuscitados, que demônios eram expulsos, que pessoas que estavam enfermas há tanto tempo recebiam a cura. Ela falou assim: eu vou ter um encontro com esse Jesus, eu vou até Ele, porque se Ele curou todo mundo, eu vou ser curada também. Essa mulher, nós conhecemos ela é conhecida na palavra de Deus como a mulher do fluxo de sangue. Ela criou uma expectativa, ela alimentou uma esperança. Ela, tendo ouvido falar de Jesus, foi atrás de Jesus, e ela colocou no coração: se tão somente eu tocar nas vestes dele, então eu posso ser curada, eu serei curada. Foram 12 anos da vida dela, gastando tudo que ela tinha, com os melhores médicos, os melhores tratamentos, tudo que tinha. Essa mulher investiu para ser curada e nada resolveu. Mas ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela colocou uma esperança no coração, uma expectativa. E ela vai até Jesus, se esforça, ela se achega a Jesus, toca nas vestes de Jesus, e instantaneamente ela é curada. Instantaneamente. Todas as expectativas dela foram supridas, toda a ansiedade dela se acabou naquele momento. Tudo aquilo que ela colocou de esperança dentro dela, ela teve as respostas. Mas por que ela foi até Jesus? Ela não ficou em casa se condoendo: ó céus, ó vida. Não, ela falou: eu vou até Jesus, eu vou me encontrar com Ele, mas basta eu tocar nas vestes dele. Se eu encostar nas vestes dele, se eu conseguir chegar perto o suficiente, então eu vou ser curada. E assim aconteceu.
E eu quero que você entenda essa expectativa, que você coloque a expectativa no seu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Um dia Paulo, ele estava numa cidade, e ele toma uma determinada decisão por causa de algo que Deus havia colocado no coração dele. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Coloca aí na tela para mim. Olha o que Paulo fala: mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. 3 coisas. Vamos pela última. Paulo fala, ele reconhece, tem muita dificuldade pela frente, tem muito trabalho pela frente, tem muito jumento para ser cuidado, o desafio é grande, tem muitos adversários se levantando, mas eu quero te dar uma palavra: fique perto de Jesus. Nenhum adversário que se levantar contra a sua vida terá poder contra você. O inimigo que tentar olhar para você, ele vai ficar cego diante de você. Aquele que se levantar para falar contra você, a voz dele não vai ser ouvida. Quem se levantar para tentar te atacar, será humilhado, porque você está perto de Jesus. Paulo disse, tem muitos adversários. Mas voltando para a segunda coisa que ele falou, ele disse, tem uma porta aberta, uma oportunidade de trabalho para mim. Há uma grande oportunidade que me está sendo dada. As oportunidades vêm, irmãos. As oportunidades são dadas a todos nós. As oportunidades vêm para a nossa vida. Nós precisamos entender e agarrar uma a uma. Mas como é que eu vou saber qual é a oportunidade certa? Como é que eu vou saber que determinada coisa é de Deus? É Deus que está me dando. Permaneça. Fique no mesmo lugar, não se mova, não desista, persista. Paulo falou, eu vou ficar em Éfeso até o dia de Pentecostes. Paulo sabia que lá no Pentecostes foi derramado o Espírito Santo. Ele falou, eu não vou sair daqui enquanto o Espírito Santo não vier. Eu não vou sair daqui enquanto a unção não for derramada. Eu não arredo o pé daqui enquanto eu não me aproximar de Deus. Fique firme. Fique firme com Jesus, até que o Espírito Santo seja derramado. Fique firme com Ele, até que você seja cheio da unção. As oportunidades virão, os inimigos vão se levantar, mas eles não terão nenhuma força. Nenhuma força sobre a sua vida. Aná estava cuidando dos jumentos do pai. Dos jumentos do pai. Trabalho difícil. Mas Deus deu a ele um tesouro que estava escondido. Uma riqueza que estava encoberta, ninguém havia visto. Foi entregue nas mãos dele. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor, dos tesouros que estão escondidos, Ele revelará a você. Das riquezas que estão encobertas, Ele descobrirá para você. Você vai descobrir as riquezas. Você encontrará os tesouros escondidos, para que a sua vida, sua casa e a sua família, em tudo, vá tudo bem. Para que você seja muito próspero, para que todas as portas se abram, para que as oportunidades venham, para que tudo aconteça da forma como precisa acontecer, para que você seja muito feliz, para que você seja, como nós falamos anteriormente, uma nação deleitosa, um povo muitíssimo abençoado. Assim será na sua vida, em nome de Jesus. Vão montar arapucas contra a sua vida, vão tentar te fazer desistir, vão tentar fazer você abandonar aquilo que foi colocado na sua mão. Circunstâncias vão te cercar
te apertando para você falar: eu não aguento mais, eu desisto. Mas nem as circunstâncias, nem as arapucas, nenhum inimigo vai te pegar, nenhum mal sucederá na sua casa, nenhum mal te alcançará. Uma porta grande e eficaz foi aberta para você, e você vai entrar por ela, você vai agarrar a oportunidade, e você vai falar: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia.